e já faço um link justamente para o PC, que o assunto dele está totalmente conectado com o que eu estou falando. Esse mundo da IA dos agentes, sob a visão de um dos caras que mais tem feito acontecer. PC, bom dia com você, meu querido. Bom dia, obrigado, Renato. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, vendo, assistindo depois on demand. E é isso aí, carnaval tá aí. Queria saber depois, mandem aqui, escrevam aqui no YouTube, qual que é a tua fantasia desse carnaval. Eu vou de Mário, acompanhado da minha esposa de Luíde. Então, Mário e Luíde, para a gente animar a criançada aqui em casa. E eu queria começar, então, aqui a falar desse Yin Yang, que é o que a gente vai discutir. E eu quero começar com uma pergunta de filme, já entregando a minha idade, mas eu tenho a Ana aqui que sempre me dá um punch motivacional, depois ela me eleva aqui um pouquinho minha autoestima, mas Charles, meu amigo nerd também, como eu, né? Se você pudesse perguntar uma coisa para uma civilização mais avançada, o que seria? Para quem não conhece, essa foi a pergunta do filme Contato, aquele filme lá, já entregando minha idade, da Judy Foster e do Matthew McConaughey. E a grande pergunta do filme era o seguinte: como vocês sobreviveram à adolescência tecnológica sem se destruir? Olha só, já é uma pergunta filosófica que a Ana faria um programa disso aqui sozinha, tá? E é com essa cena que o Dario Amodei, que é esse aí que vocês estão vendo na foto, vou pedir para a Paty jogar aí na tela para vocês, para quem não conhece, o Dario Amodei abre um dos textos mais importantes sobre inteligência artificial dos últimos tempos. Quem que é o Dario, para quem não conhece? Ele é um dos nomes centrais hoje do que a gente chama de inteligência moderna, tá? É a pessoa que está responsável por trás da Anthropic, que é a empresa do Claude, que é o que a gente tem mais contato no dia a dia, e depois vai casar certinho com o que a Ana vai falar dessa disputa Claude e OpenAI sobre anúncios, tá? Ele tem uma coisa dentro do próprio blog, que é as dissertações dele, ou como se chama no inglês, os essays, tá? Que também eu vou pedir para a Paty colocar aqui. São 2 essays ou 2 dissertações muito importantes. Uma de 2024 e a outra de 2026, que é um desenho dele sobre a inteligência artificial. Ou seja, ele publicou 2 dissertações que se complementam ao lado E e o lado B de um mesmo disco, né? Então, de novo, entregando minha idade aqui para quem ouvia vinil, lado A, lado B, ou para quem gosta do rap, a música. O primeiro, que é esse que vocês estão vendo na tua esquerda, Machines of Loving Grace, é de outubro de 2024, e aqui é uma dissertação completa do Dario sobre a visão se tudo der certo. Vamos imaginar que tudo deu certo. Cara, é maravilhoso, tá? O segundo, do lado direito, ele montou agora em janeiro de 2026, que é esse The Adolescence of Technology, ou seja, a adolescência da tecnologia, que é a minha pergunta inicial, que ele discute o seguinte: ok, agora vamos encarar os riscos e a governança, que é um tópico que a gente trouxe nos últimos Trends News, né, aqui. O que eu queria dizer? Esses títulos não são enfeite, obviamente ele conecta e te coloca no estado mental certo do que ele quer trabalhar, tá? Então, um puxando para a esperança e o outro puxando para a gente ter um pouquinho de maturidade, tá? Então, o Dario, o que eu gosto dele, ele não usa a palavra, a gente tem muito falar inteligência artificial geral, AGI, ele gosta de chamar de IA poderosa. E ele fala assim, cara, a definição dele é muito legal, bem operacional. Imagina uma IA que seria mais inteligente que especialistas de ponta, ou seja, mais inteligente do que qualquer cara que ganhou um Nobel até hoje, tá? E mais, ele fala assim, que teria quase que mãos digitais, ou seja, ele tem a capacidade de usar as mesmas interfaces de trabalho que a gente usa, texto, arquivo, internet, teclado, mouse, tocar tarefas, ou seja, é um funcionário muito competente, é assim que ele centra a discussão dele. E ele faz uma aposta, ele fala assim, olha, de tempo que chama atenção, ele fala assim, essa IA está bem mais cedo de chegar do que a gente imagina. Por isso que ele solta essa dissertação para colocar esse debate com urgência. Ele fala assim, cara, a gente precisa começar a discutir isso, tá? Em 2024, a frase que eu guardo dele é o seguinte, que eu gosto muito, que é: medo ajuda o ser humano a se motivar, mas ele não basta, a gente precisa de esperança também. Então, ele também tenta trazer algo que é raro, que é tirar o debate de 2 extremos, né? Ou seja, aquela propaganda otimista e apocalíptica, e ele tenta se colocar no meio, uma visão concreta de benefício, sem querer transformar isso em polarizado, virar um culto. Então, em 2026, ele faz esse diagnóstico,
de papo polarizado, meio religioso, sensacionalista. Aí ele fala, depois vem esse backlash, e a gente fala de oportunidade, as empresas investindo, botando dinheiro, como a gente tem visto aí, Open Evidence, a própria OpenAI, agora o SoftBank falando que vai botar mais dinheiro ainda na OpenAI, né? Então fica esse vai e vem aí, só que o que ele esclarece para a gente deixa eu explicar o negócio, ele fala na dissertação dele, a tecnologia não liga para a moda, a conta vai chegar do mesmo jeito. E aí entra a proposta dele, que ele, cara, coloca muito claro que é uma proposta de governança cirúrgica, ou seja, ele fala, vamos começar pelo básico que dá para medir, que é a transparência, avaliações, monitoramento, relatório, que aí vai se encaixar com o que a Ana vai falar muito bem, e só apertar quando a gente tiver mais evidência concreta do perigo. Então ele fala assim, eu não quero que vocês freiem tudo, o que eu quero é que vocês criem um instrumento de maturidade. De novo, a adolescência da tecnologia, que para mim é a grande sacada. E aí ele fala dois lados. Então, se eu frear, alguém vai acelerar, ponto, acabou. O mundo é competitivo, ele fala. Então, quem liderar vai definir padrão, vai colher produtividade, segurança, tá? E óbvio, tem o risco geopolítico que a gente pode discutir em outro lado ali, mas ele fala assim, não podemos perder esse time. E se eu soltar, sem nenhum guarda-reio, sem nenhum limite, eu vou criar um risco sistêmico. Então, incidentes, abuso, concentração de poder, um choque no trabalho, principalmente no white collar, no colarinho branco, tá? E depois ele fala assim, se der ruim, na hora que der ruim, falou, não vai dar para desinventar, tá? Então ele teme esse lado da irreversibilidade da tecnologia. Então o ponto do Dário é o seguinte, os dois lados têm medo de coisas reais. Ele fala, o caminho é a gente acelerar com governança mensurável, começando por transparência, e aí eu jogo para vocês uma outra coisa de uma palestra que eu assisti do Reid Hoffman, que é um dos cofundadores do LinkedIn. Ele fala assim, e aí vocês vão muito se encaixar com o que a gente está vendo aqui, tá? O Reid Hoffman, ele fala assim, existem 4 arquétipos hoje, 4 personas que a gente pode definir que pensam sobre inteligência ou que agem sobre a inteligência artificial, e eu acho que vocês vão encontrar esses arquétipos aqui, nós especialistas, e provavelmente no seu círculo de amizade. Ele fala assim, são os 4 arquétipos, né? Os doomers, aquelas pessoas, né, que falam assim, cara, é filme do Exterminador do Futuro, esses caras vão vir, vão destruir a humanidade, acabou, né? Os gloomers, que são aquelas pessoas que são mais céticas, pessimistas, né? Elas não estão com medo de um apocalipse, mas elas são super negativas para isso. Ele fala que tem os bloomers, que são aquelas pessoas que estão cautelosas, mas otimistas, e você tem os zoomers, que são aquelas entusiásticas, que estão abraçando a IA imediatamente, que acreditam que vai ser o grande diferencial nosso da humanidade. Então, para terminar aqui e jogar, eu fico me perguntando o que isso vai significar para nós, meros trabalhadores comuns, homo sapiens, quando a gente entra numa discussão pela primeira vez na história da humanidade de que, cara, a nossa inteligência talvez, nós não somos talvez o ser mais inteligente do mundo. Então, eu, você, todo mundo que não vive dessa hype de IA, ou seja, não está ganhando muito dinheiro com essa hype de IA, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se fazer vai ficar barato, o diferencial vai ser o julgamento, ou seja, vir a decidir, checar, priorizar, dar contexto, assumir a responsabilidade, jogo para Tigrão.